Jonas não ficou bravo porque Deus falhou. Ele ficou bravo porque Deus foi bom com quem ele odiava. Pai de Deus, irmãos, bem-vindo nesse canal. Meu nome é Raquel. Hoje eu tô aqui trabalhando pro Pai. Eu vou entregar uma mensagem direto do coração de Cristo para vocês. E se você, assim como Jonas, já ficou humanamente com raiva pelo fato de Deus ter ajudado alguém que te feriu, essa palavra é para você mesmo. O contexto da história é que o Senhor Deus tinha ordenado que Jonas fosse até a cidade de Nínive para que ele pregasse sobre arrependimento e assim, consequentemente, Deus não destruísse aquela cidade. Mas Jonas tinha um baita ranço daquela cidade e ele acabou fugindo dessa ordem. Então, quando Jonas estava num barco indo para uma outra cidade, o mar se agitou. Os homens que estavam dentro do barco sabiam que a culpa daquela tempestade e tudo mais era por causa de Jonas. Jogaram Jonas no mar. O mar se acalmou, mas em compensação, Jonas foi engolido por um peixe, onde passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Jonas orou a Deus, Deus ouviu, ordenou que o peixe vomitasse Jonas numa praia. Jonas foi até a cidade de Nínive e pregou sobre arrependimento. Mas aquilo que Jonas tanto temia aconteceu. Jonas pregou lá em Nínive sobre arrependimento. E Nínive se arrependeu. E Deus perdoou. E Jonas surtou. Vamos ver isso agora no capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas sabia que se ele pregasse, aquela cidade se arrependeria e Deus agiria, Deus perdoaria. E Jonas não estava querendo o bem do próximo, no caso, o bem de Nínive, seja lá pelo que Nínive fez para ele. Mas Jonas não queria o bem daquela cidade. E nós, muitas vezes, também não queremos o bem ao nosso próximo, por mais que sejamos cristãos. Mas a questão é que a internet sempre prega uma perfeição cristã que não existe. Ela esquece que não somos Cristo, e sim cristãos, ou seja, somos seres humanos ainda. E temos esse lado ruinzinho que se manifesta em algum momento em nós. Acontece que, por exemplo, eu não percebia isso ao longo da minha rotina, mas eu estava sendo Jonas em algum momento do ano passado e não estava percebendo. Tanto é que quando eu li essa passagem de Jonas, eu li num dia e só fui entender que eu estava sendo Jonas uma semana depois. E como que eu descobri isso? Eu estava lendo a palavra, nem era Jonas, mas eu senti de orar por uma pessoa. E eu estava sendo hipócrita comigo mesma, porque eu estava fingindo que eu não estava sentindo de orar por essa pessoa, pelo simples fato de eu não querer orar por essa pessoa. Sim, parece tóxico, parece um baita de um tabu, mas com certeza algum cristão já passou por isso, até porque não somos perfeitos. Quem é de Deus sente de orar pelas pessoas, o Senhor Deus revela quem devemos orar, mas a questão é, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa me fez o quê, sabe? Eu desejo bem dessa pessoa, e na época eu não estava desejando bem dessa pessoa. Parece horrível, mas ser humano é assim mesmo, gente. E quando eu percebi isso, eu fiquei, não vou orar não. Pelo mesmo fato de Jonas, né? Na hora eu nem estava lembrando de Jonas. Mas eu falei, eu não vou orar, porque com certeza Deus vai atender esse pedido, vai agir, na verdade, em favor dessa pessoa. E eu não quero que haja em favor dessa pessoa. E quando Deus revela que há isso em nós, ele obviamente não revela para que a gente fique do mesmo jeito, mas também não revela para nos condenar ou nos julgar. Por mais que aos nossos olhos seja um pensamento e um estado muito sério, o Senhor Deus ele conhece e decide ensinar com muita paciência, assim como ele ensinou Jonas com muita paciência, como vamos ver agora mais para frente. Então Jonas foi para o meio assim do nada, sentou e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E aí o Senhor Deus fez uma planta do nada nascer para dar sombra a Jonas, e Jonas ficou deveras feliz. Mas na madrugada o Senhor enviou uma lagarta, a lagarta comeu a planta e a planta consequentemente também murchou. E Jonas ficou muito triste. Vamos ver no versículo 10 agora a explicação do Senhor. Mas o Senhor lhe disse:
Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Ninive tem mais de 20.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então Deus, quando confrontou Jonas, perguntando: Você tem pena de uma planta, não teria pena de uma cidade inteira? Ele também mostrou o contexto daquela cidade a Jonas, que dá a entender que aquela cidade era desprovida de entendimento. Mas ano passado, quando o Senhor Deus também me levou a analisar o contexto da pessoa que ele me convidava a orar e eu não queria orar, eu entendi que eu era tão necessitada de misericórdia quanto aquela pessoa que eu julgava não merecedora. Até porque a misericórdia de Deus, a gente não recebe por mérito, pelo contrário, nós não temos nada que possamos fazer para receber a misericórdia de Deus. E Jonas, ele estava também nesse estado, né, de julgar o outro e dizer: não, vocês não são merecedores da misericórdia do Senhor. Mas quando decidimos nos converter ao coração de Deus, o passado, ele não é apagado e a dor na hora ali, ela não some, mas a nossa perspectiva muda, porque entendemos uma verdade desconfortável para nós, que somos iguais a eles e que se a misericórdia de Deus nos alcançou, mesmo que a gente não merecesse, nós não temos direito de negar misericórdia a ninguém. Essa palavra pode ter te confrontado, mas é para a sua transformação, para que você tivesse o mesmo olhar que o nosso Pai tem, misericórdia, piedade. E eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado em seu coração. Se o Espírito Santo falou com você através desse vídeo, deixe seu like, comenta, se inscreva no canal. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijinhos e Deus abençoe.